Boa tarde, vascaíno e vascaína de todo o Brasil e de todo o mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Te peço, assista esse vídeo até o final. Você que chegou pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos todos os dias. Beleza? Tamo junto. Vamos falar hoje sobre esse imbróglio do Andrei, tá? Opiniões falando que ele tem que vir pro Vasco. É culpa dele de não vir, tá? É culpa dele. Vou mandar ele para aquele lugar, tá? E que se diz vascaíno, tá? Mas declarou que era mulambo na infância. E vamos falar também sobre a vontade da 777 ou a vontade ou especulação da 777 em comprar o Everton da Inglaterra, o time, tá bom? Vamos começar com uma notícia aqui sobre, falado lá no canal do Nicola, sobre o Andrei. Ouvem só. Detalhes da chegada de Andrei, o Palmeiras que não havia contratado nenhum reforço, o único time da Série A que ainda não tinha contratado ninguém, fechou para mim com o principal reforço da temporada. Jogador ainda mais interessante do que o Luizito Soares, que é gigante, mas o Andrei tem enorme perfil e tem um enorme currículo, ou seja, tem uma enorme possibilidade de crescimento no futuro. Nem tem tanto currículo quanto o Luizito Soares, mas tem um potencial de crescimento gigante. Pois bem, quero trazer todos os detalhes da operação. Tive acesso a várias informações depois de conversar com um dos representantes do atleta. O Palmeiras não vai pagar absolutamente nada pelo empréstimo, que só se encerra em dezembro. Importante contar que há uma cláusula que permite ao Chelsea repatriar o Andrei na metade do ano. Só que, se isso acontecer, o Palmeiras recebe um ressarcimento de 1,5 milhão de euros. Olha que jogada dos sonhos. Você não paga nada para ter o Andrei, e se ele for devolvido antes do tempo, antes do fim do contrato em dezembro, se ele sair em agosto, o Palmeiras ainda recebe 1,5 milhão de euros. A única responsabilidade alviverde é de pagar os salários de forma integral do Andrei. Na Inglaterra ele tem direito a 1,9 milhão pounds por temporada livre de impostos. Trazendo para a nossa moeda, dá para dizer que o Andrei tem direito a mais ou menos R$ 1 milhão por mês. Toda a tributação fica sob responsabilidade do Palmeiras. Verdão concordou com um acordo. A escolha do Andrei pelo Palmeiras foi do atleta. O Andrei tinha outras possibilidades, como por exemplo jogar no Corinthians, no Internacional, no Atlético Paranaense. O Andrei entende que o melhor caminho para ele é atuar ao lado do Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos pensar, isso é a vontade do atleta, beleza, mas ele tem que pensar também no dele. Agora, ele é um profissional. Eu não tenho que pensar só no coração. Eu queria ele no Vasco? Eu queria ele de volta para jogar esse período todo. Mas imagine, ele volta pro Vasco. Aí depois ele vai pro Mundial. Fica esse período todo no Mundial, sem o Vasco. Aí depois volta do Mundial. Bateu os pontos. A quantidade de pontos que falta para ele ir para a Premier League. Ele vai para a Premier League. Tá? Tudo bem, o Vasco poderia ter esse negócio, ter esse dinheiro, esse acréscimo que o Palmeiras vai ter ali indo antes? Poderia. Mas e aí? Para mim, isso aí é uma ilusão. O Andrei, um pouquinho à toa o Andrei ficar, ia ser uma ilusão. Nem ia ser o time montado. O time é montado momentaneamente. O Vasco não interessa isso. Palmeiras, um dos clubes mais organizados do futebol brasileiro, ele chega para o lugar do Danilo numa ocasião extremamente especial. E a disputa, ou a possibilidade de disputar todos os títulos também acabou mexendo com o volante de 18 anos de idade, que é muito bom jogador, aquisição das mais interessantes. Palmeiras dormiu no ponto, perdeu o Danilo, não conseguiu uma reposição à altura, mas deu sorte e acabou vendo cair em seu colo. Reforço muito, mas muito. Só para lembrar o torcedor vascaíno, tem muito torcedor cruzmaltino bravo com o Andrei, ele não poderia jogar no Vasco, porque se o fizesse, ele não teria condição de Olha aí, ó. voltar à Olha aí. Inglaterra para conseguir o visto de trabalho. Foi isso, inclusive, que o impediu de atuar pelo Chelsea. O fato de o Vasco não jogar Libertadores da América não lhe permitiria a pontuação necessária para que ele atue no futebol inglês. Bora te atualizar sobre uma informação que surgiu na sexta-feira e movimentou as redes sociais, especialmente de rubro-negros e torcedores do Atlético Mineiro. Entendeu, gente? Entendeu? Então, assim, se ele não teria os pontos para jogar no Brasileirão, não daria os pontos, para que ele vai voltar pro Vasco? Ele é profissional, gente. Ele tem que olhar
a carreira dele. Ele tem 19 anos, uma carreira toda pela frente. Chelsea, um clube grande da Inglaterra. Aí tem uns mola acabado perturbando o cara, indo em rede social, perturbar o cara, porque ele não quer vir pro Vasco. Não é que ele não queira vir pro Vasco. Ele não é do Vasco, ele é do Chelsea e ponto. É o Chelsea e os procuradores dele, os empresários dele que gerem a carreira dele. Se é melhor ele ir pro Palmeiras, é melhor ele ir pro Palmeiras. Ele teria os pontos para vir pro Vasco? Poderia ter. Como o Nicola falou que não, mas se tivesse, se jogasse brasileiro, esse período, pedacinho de tempo. Aí ele vem, fica um período. Aí depois vai pro Mundial, volta. E se tivesse esse ponto faltando, aí o Chelsea pede de volta o cara. Mesmo o Chelsea dando uma compensação pro Vasco, eles se chamam o cara. O Andrei ficar quanto tempo no Vasco? Vocês pensaram nisso? Não. Entendeu? Aí vai um videozinho de uma pessoa falando que vai mandar ele pro Caju, vai mandar ele pra Caju, sei que, falando sobre o Andrei. Entendeu? Macaju, vou falar, irmão. Zero problema. É do jogo. Agora, ô Sérgio e Vinícius, eu concordo plenamente. Fazer esse movimento de xadrez para trocar anos e anos de carinho de um torcedor, não sei se vale a pena, não. Realmente não sei se vale a pena. Até agora, ninguém procurou o Vasco. O Chelsea tem a obrigação de procurar o Vasco. Obrigação? Esse contrato não foi repassado se tem obrigação ou não. E detalhe, eu não acredito nesse senhor. Eu acredito mais no Nicola do que nele. Entendeu? Bem mais. Apesar do Nicola às vezes não dá às vezes não bate legal, mas costuma bater, eu acredito mais no Nicola do que ele. Tem a obrigação de perguntar ao Vasco se o Vasco quer exercer o direito de prioridade. E o Vasco vai dizer, sim, eu quero. Aí Vasco, sim, eu quero. Fica um período à toa, vai pro Mundial, volta o período à toa. Aí se consegue o ponto, o Chelsea chama de volta. Vale a pena? Ele entra num time mais ou menos montado, entra, faz bem, e depois de sair, eles arrumam tudo de novo. Não tem entrosamento. Não vai ter entrosamento desse jeito. O Vasco vai dizer que quer o Andrei, que tem interesse no Andrei. Mesmo que seja, aí esse cara vai o staff ficar prefere que o no jogador Andrei. vá jogar num clube que dispute a Copa Libertadores da América. Essa é a solução. Porém, sejamos bastante claros. Decisão do staff e decisão do jogador. Entendeu? Tem que ser decisão do jogador? Tem. Não é que ele tenha que vir pro Vasco. Não vai adiantar ele vir pro Vasco, que para ele ir pra Premier League, pro Chelsea não adianta. Poxa. Sejamos realistas, gente. A gente não tem que viver só com o coração vascaíno, não. Agora vamos passar aqui, ó. Tem uma matéria também do Lance falando sobre essa parada do Andrei, ó. Vamos lá. Entenda como o Palmeiras encaminhou a contratação de Andrei Santos. Aqui. Notícia de hoje às 5 da manhã, tá? O Palmeiras está muito próximo de anunciar o primeiro reforço da temporada 23. Trata-se do Andrei Santos, do Chelsea, que deverá chegar por empréstimo até dezembro. Até dezembro. Ele ganhando ponto antes, o Chelsea pode chamar ele de volta e o Palmeiras tem uma compensação por isso. Como informou o Dia e confirmou o Lance. O volante, formado pelo Vasco, não conseguiu sua permissão de trabalho para atuar na Inglaterra, o que oportunizou sua cessão a um clube brasileiro. Precisando de um jogador da posição, o Verdão entrou na parada e usou seus trunfos para encaminhar a chegada. Como o Lance havia informado há alguns dias, ele considerava quase impossível contratar o Andrei Santos, uma vez que tinha certeza que o meio-campista conseguiria sua liberação para jogar nos Blues, pois vinha do Sul-Americano Sub-20 como capitão da equipe e craque da competição. No entanto,
Nas últimas horas, o clube foi informado que Andrei Santos não superou os obstáculos da burocracia inglesa, que haveria a possibilidade de o empréstimo ser liberado. Sabendo que o Chelsea gostaria de emprestar seu jovem promissor para o clube brasileiro e disputar a Libertadores, o Palmeiras se colocou como forte candidato na briga pelo volante, avançando nas conversas com os ingleses. No entanto, havia uma barreira a ser superada, a duração do contrato. Enquanto os Blues queriam empréstimo até o meio do ano, o Verdão queria que o garoto fosse até dezembro. Mas aí entram os trunfos alviverdes. Tá? Aqui, ó. Entanto, o staff do atleta, enquanto o jogador brasileiro apresentou argumentos dos motivos pelos quais valeria a pena estender esse contrato até o final da temporada no Brasil. Além de estar nos clubes mais estruturados e vencedores do país, é verdade, o Palmeiras é o mais estruturado. Andrei disputaria todos o torneio de 23, em alto nível, com possibilidade de garantir a pontuação para a permissão de trabalho facilmente. Assim, o jogador chegaria na Inglaterra em 24 com mais ponto do que neste momento. Tá? Mais ponto do que nesse momento. Então, assim, entendeu? É difícil, entendeu? É muito difícil. A gente vê um cara, cria, jogou muito bem pelo Vasco, vai pro Chelsea e levar paulada dos outros por isso. É sacanagem. Tá, vamos aqui numa informação do Jorge Nicola em relação a 777 querer comprar o Everton da Inglaterra. Vamos lá. Notícia a respeito do Vasco, mais especificamente sobre a parceira do Cruz Maltino, a 777, empresa norte-americana, que tem uma série de clubes no seu portfólio, entre eles o Genoa da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Red Star, o Sevilha e o Melbourne Victory, está em negociações para aquisição do poderoso Everton da Inglaterra. Não que o Everton seja uma máquina no futebol inglês, mas é dos clubes mais tradicionais e o fato de estar na primeira divisão do futebol inglês e com um elenco bastante pesado faz com que seja de longe a operação mais cara entre todas essas dos clubes que eu citei. Tem alguma vantagem para o Vasco se associar a um clube ou uma empresa que tem tantos clubes pelo mundo? Talvez sim, um intercâmbio, a possibilidade de utilizar atletas, mas tem alguns torcedores do Vasco olhando com desconfiança para as pretensões da 777 mais voltadas para clubes do exterior do que no futebol brasileiro. Eu acho que há espaço para todo mundo. Beleza. Eles podem comprar o time que quiser, mas desde o momento que deixam o Vasco, como foi prometido lá atrás, como principal time da franquia. O Grupo City, o principal time do Grupo City é o Manchester City da Inglaterra. Eles têm time nos Estados Unidos e em outros países. O principal time deles é o City da Inglaterra. E da 777, como eles falaram, que seja o Vasco. Everton é um clube grande, é um clube médio da Inglaterra. O orçamento do Everton é maior do que o nosso. A premiação da Premier League para o Everton é maior do que o Vasco vai receber pelo Brasileirão. Isso pode ocorrer deles priorizarem o Everton do que o Vasco. Isso não pode ocorrer. Não foi falado isso no início. Não foi falado isso que a gestão do associativo foi vendida, o futebol do Vasco foi vendido também com esse argumento, que o Vasco seria o time prioritário da 777. Vamos ver se essa compra se concretizar, se isso vai acontecer, tá? E aqui, ó, uma reportagem também sobre isso daí, tá? Sobre essa parada da 777. Dona da SAF do Vasco, 777 Partners, tem interesse em comprar clube da Premier League. 777 Partners, dona da SAF do Vasco da Gama, está interessada em comprar o Everton, da Inglaterra. Segundo o site The Athletic, o conglomerado estadounidense liderado por Stanley Pascoe e Josse Wander também comanda outros clubes na Europa, como Genoa, da Itália, Standard Liège, da Bélgica e Red Star, da França. Ainda de acordo com a publicação, o dono do Everton, Farhad Moshiri, está disposto a aceitar investimentos no clube para financiar a construção do novo estádio do Toffees e também mantém conversas com outro grupo dos Estados Unidos, a MSP Sports Capital. No entanto, Moshiri não aceita vender o Everton.
O clube não está à venda, mas tem conversado com grandes investidores realmente de qualidade para preencher a lacuna no estádio. Uma lacuna no estádio, declarou Moshiri ao Conselho Consultivo dos Torcedores do Everton em janeiro. O Everton está na zona de rebaixamento da Premier League, ocupando a 18ª posição, 18 pontos. Próximo jogo será Leeds United, horário de Brasília, 24º do campeonato inglês. Então, gente, vocês do Everton, que alguém em inglês que veja esse vídeo, manda ele tomar contato com a 777, tá? Manda. Então, vamos tomar cuidado, tá? Que a gente pode acabar virando clube barriga de aluguel se isso acontecer, tá? Esse foi o boletim da tarde, tá bom? Saudações vascaínas a todos. Fique com Deus, tá? Se inscreva no canal, participe com os comentários. Eu sempre respondo todos eles. Saudações vascaínas a todos, beleza? E fui!